tudo bem? Hoje nós continuaremos o conteúdo. Iremos falar sobre média aritmética, média ponderada, moda e mediana, tá bom? Não são assuntos difíceis, são assuntos fáceis de serem aprendidos. Então vamos lá, vocês irão abrir o livro na página 183 e acompanhem comigo. O professor de matemática aplicou 4 provas para seus alunos no primeiro semestre. No quadro estão apresentadas as notas que o aluno obteve em cada uma dessas provas. Então, observa aí. Qual foi a nota média desse aluno no primeiro semestre? A média, ela tira uma base de qual seria a nota, qual seria o valor aproximado que você ganharia ou que você tiraria. Nós temos aqui 4 notas. A primeira, 8,5, a segunda, 9, a terceira, 8 e a quarta, 8,5. Se eu quisesse tirar a média aritmética dessas notas, eu iria pegar elas e dividir pela quantidade de notas que temos aí. Não temos 4? Então, a média aritmética ela funciona da seguinte maneira. A soma das notas da prova dividido pela quantidade de provas existentes. Então, você irá pegar 8,5 mais 9 mais 8 mais 8,5, que deu 34, e dividir pela quantidade de provas que temos, que é 4. 34 dividido por 4 será 8,5. Então, assim funciona a média. A média aritmética, ou simplesmente média, é calculada adicionando os valores e dividindo o resultado pela quantidade de valores adicionados. Por exemplo, se eu quero saber a outra média aritmética, temos esses 4 valores aqui, 149, 180, 220 e 183. É 183, nós temos esses 3 valores. Então, eu vou pegar os 3, somar e dividir pela quantidade de números que temos aqui. Não somos 3 números? Então, divido por 3. 149 mais 180 mais 220 dividido por 3, que será 183. Deixa eu mostrar um terceiro exemplo aqui sobre média aritmética para fixar bem isso aí, tá? Sabendo que as notas de um aluno foram 8,2, 7,8, 10, 9,5 e 6,7, qual é a média que ele obteve no curso? Primeiro, quantas notas nós temos aí? 1, 2, 3, 4, 5. Então, nós iremos pegar esses valores, somar e dividir por 5. Ó. Vou pegar esse valor, somar e dividir por 5. A soma vai ser 42,2. Dividido por 5, a minha média aritmética será 8,4. Até aí, ok? Só que dentro da média aritmética, existe também a média aritmética ponderada. Essa daqui, ó, que está escrito bem aqui abaixo. A ponderada, ela é como se fosse uma simplificação para você não ficar repetindo o número várias vezes. Por exemplo, se você obteve um valor em que ele se repete 2 vezes, em vez de você escrever 8 mais 8, é só multiplicar por 2, certo? Se você vê uma nota que se repete uma vez, você pega a nota e multiplica por 1. Se o 8 se repetiu 3 vezes, em vez de você colocar 8 mais 8 mais 8, você vai colocar 3 vezes 8, porque se repetiu 3 vezes. E 8,5 repetiu 2 vezes, então, em vez de ficar repetindo, ele multiplica por 2. Aí, o que você vai fazer? Aqui no denominador, irá ficar a soma desses pesos. E quais são? O 2, o 1, o 3 e o 2. Aí, 2 mais 1 mais 3 mais 2, que será 8. Aí, você vai pegar, multiplicar, somar tudo, que vai dar 64. 64 dividido por 8 será 8. Então, portanto, a média desse aluno no segundo semestre foi 8. Deixa eu ver um outro exemplo aqui de média aritmética ponderada para vocês, para fixar melhor esse conteúdo, tá? Por exemplo, se eu tenho aqui os valores 2, 2, 3, 3, 3, 1, 1, 1. Aí, vou colocar 3 e vou colocar 4. Vamos fazer pela média aritmética ponderada. Primeiro, vocês vão me dizer quantas vezes está se repetindo o número 1 aqui, ó.
quantas vezes? Tá se repetindo 3 vezes, né? Então, você vai pegar 1 vezes 3, que é a quantidade de vezes que ele se repetiu. Mais, sempre é mais. Agora, vamos para o 2. Quantas vezes o número 2 se repetiu aqui, ó? O 2 se repetiu 2 vezes, então vai ser 2 vezes 2. Continua. O 3. Quantas vezes o número 3 se repetiu? 1, 2, 3, 4. 4 vezes, então é 3 vezes 4. E quantas vezes o número 4 se repetiu? Uma vez, né? Então, é 4 vezes 1. Quem vai ficar no denominador? O denominador irá ficar os pesos, ou seja, os valores que se repetiram. Aqui, ó. Quais são os valores que se repetiram? 3, 2, 4 e 1. Por quê? 3 vezes o número 1 se repetiu, 2 vezes o número 2 se repetiu, 4 vezes o número 3 se repetiu e 1 vez o número 4 se repetiu. Aí, agora é só multiplicar e dividir, certo? 1 vezes 3, 3. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 4, 12. E 4 vezes 1, 4. Dividido por 3 mais 2, 5. Mais 4, 9. Mais 1, 10. Igual a 3 mais 4, 7, né? 7 mais 12, 19. 19 mais 4, 23. Dividido por 10, o meu resultado será 2,3. Então, isso aqui é a média ponderada, quando eu uso a multiplicação, ao invés de ficar repetindo. Imagina se você fizesse a média aritmética, que é o primeiro que eu ensinei pra você, repetisse 3 vezes o número 1, 2 vezes o número 2, 4 vezes o número 3 e mais 1 vez o número 4. Olha o tanto de número. Aqui eu já simplifico e ganho tempo. Entendido? Ok. Depois da média aritmética ponderada, outra coisa também, outro exemplo aqui de média ponderada. Por exemplo, a média aritmética dos números 18, 31 e 52, aí dá para você um peso de 3, 2 e 4, respectivamente. Quando ele diz respectivamente, quer dizer que o primeiro valor, 18, vai ter peso 3. O segundo valor, que é 31, terá peso 2. E o terceiro valor, que é 52, terá peso 4. Respectivamente, é na ordem, tá bom? Aí, o que você vai fazer? Você vai pegar o primeiro valor e multiplicar. 18 vezes 3, mais 31 vezes 2, mais 52 vezes 4. Dividido pelo peso, que é 2 mais 3 mais 4, que deu 9. 324 dividido por 9 deu 36. Então, assim funciona a média aritmética ponderada. Agora, vamos aqui para a moda e a mediana. É super fácil esse assunto, tá? A moda é o seguinte. Moda, a gente sabe que é aquilo que, se uma pessoa chegou com tênis da marca, aí várias pessoas vão querer seguir aquela moda, certo? Vai querer usar aquele tênis também. Então, moda é aquilo que se repete. Então, grava isso daí. Moda é aquilo que se repete. No quadro abaixo estão indicados em rol as alturas e métodos dos estudantes que conquistaram o campeonato de voleibol realizado na escola em que estudam. Observe que a altura foi de 1,82 a 2,9. Só que o que mais se repetiu foi esse 1,99. Ele se repetiu 3 vezes. Então, se ele se apareceu 3 vezes, ele está em destaque. Ou seja, ele é o que ocorre com maior frequência. Nesse caso, ele se chama moda, que é representado por MO. Então, a moda nessa sequência de alturas é 1,9. Moda é o valor que ocorre com maior frequência em um conjunto de valores. Por exemplo, se ele tem 2 modas, se aparecem 2 valores que se apresentam na mesma frequência, ele se chama bimodal. Se tiver 3 valores, trimodal. E se tiver 4, quadrimodal. Mas se você vê que não existe nenhum valor que se repete mais de uma vez, então ele passa a ser chamado de amodal, ok? Vamos aqui para um exemplo. Se eu tenho aqui o valor, 1, 2 e 3. Quem é a moda aí? Quem mais repetiu? O número 1. Então, eu já sei que a moda aí é 1.
Agora, se eu tiver aqui 2, 2, 3, 3 e 4. Quantas modas se repetiu aí? 2, certo? Então, no caso, ele já passa a ser chamado de bimodal. E quais são essas modas? 2 e 3. São os dois valores que se repetiram na mesma sequência. Ok? E assim vai. Agora, se você vê que tem 2, 3 e 4, ninguém se repetiu mais de uma vez. Se ocorrer nessa situação, ele passa a ser chamado de amodal. E o último assunto é a mediana. Como funciona a mediana? A mediana, ela tem uma regrinha. Mediana é o que fica no intervalo. A regra é o seguinte: se a quantidade de números forem ímpares, você irá apenas encontrar o valor do meio. Primeiro passo é organizar a mediana em ordem crescente, tá bom? Primeiro passo da mediana. Se estiver já em ordem crescente, não precisa organizar. O segundo passo é ver se a quantidade de números é par ou se a quantidade de números é ímpar, porque isso conta muito, tá bom? Então, aqui, vamos para esse exemplo. A quantidade de números aqui é ímpar, né? Nós temos apenas 3 números. Se é ímpar, a regra é o seguinte: você pega o valor do meio, que fica no intervalo entre eles, do meio. Então, no caso aqui, essa é fácil. A mediana é 2. Acabou a questão. Agora, se tiver mais de 3 números, vamos supor aqui. Nós temos o número 5, 3, 2, 6 e 1. Está tudo bagunçado. Primeiro passo é organizar em ordem crescente. Então, vamos lá. Nós temos 1, 2, 3, 5 e 6. É o primeiro passo. O segundo passo é saber se a quantidade de números é ímpar ou par. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Temos 5 números, então é par, ímpar. Se é ímpar, então você irá pegar o valor do meio. Ó, o 3, ele dividiu 2 para um canto e 2 para o outro. Então, quem é a mediana aí? É o número 3. Pronto, acabou a questão. Aí você me pergunta: professora, e se a quantidade de números forem pares? Quem é a mediana? Vamos lá. Se a quantidade de números forem pares, suponha que nós temos aqui 5, 6, 7, 1, 2, 4. 5, 6, 7, 1. Está bagunçado. Primeiro passo é organizar. Então, vamos organizar aí. Vai ficar como? 1, 5, 6 e 7. O segundo passo é você pegar os dois valores do meio, porque a quantidade é par, então você vai ter que tirar uma média desses dois valores. Aí você pega os dois valores do meio, soma e divide por 2. 5 mais 6 dá 11, e 11 dividido por 2 é 5,5. Então, a mediana desses 4 números será 5,5. Recapitulando, quando for ímpar, você pega apenas o valor do meio. Quando for par, você pega os dois valores do meio, soma e divide por 2. Mesmo se tiver uma grande quantidade de números, não me importa, você tem que somar e dividir por 2. Ó, tá vendo aqui esse exemplo? Ele deu essas alturas, que foi de 1,82 até 2,09. Aí ele organizou em ordem crescente e ele viu que a quantidade de números aqui é ímpar. Vamos contar: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Ali, ó, quem é o que fica no meio? É esse daqui, 7, né? Que deixa 6 para um lado, 6 para o outro. Então, quem é a posição central aqui? É 1,8, 1,98. Então, nesse caso, ele é a mediana. Agora, se a quantidade de números forem par, no caso, você vai organizar em ordem crescente, igual ele fez aqui, ó, e pegar os dois valores centrais, 1,96 mais 1,98 e dividir por 2. 3,94 dividido por 2, a mediana será 1,97. Então, mediana é o valor central de um conjunto de valores organizados segundo uma ordem crescente ou decrescente.
Quando um conjunto tem quantidade par de valores, a mediana é dada pela aritmética dos dois valores centrais, ok? Então, essa aí foi a nossa aula de hoje. Vocês irão realizar a atividade da página 188 e 184. Se tiverem dúvida ainda quanto a esse assunto, estamos aqui para esclarecer. Então é isso, até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau!